Então, pessoal, hoje vamos continuar aí nossa aula sobre forças ainda em física. E agora a gente vai retratar aí de um assunto relacionado ao atrito, né? A gente vai entender mais ou menos como é que funciona essa questão da força e do atrito. Então, você acaba de aprender que não é preciso a atuação de uma força para que um corpo, na verdade, se mantenha em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, gente, eu falei sobre essa questão do movimento retilíneo uniforme há um tempinho, né? Um tempo atrás. E, na verdade, o que é o movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme, ele é considerado um movimento em que não há aceleração. E isso eu vou explicar quando eu mostrar o desenho para vocês. E, na ausência de forças, o corpo sempre estará aí nesse movimento retilíneo, até que tenha-se uma força presente e que interfira nessa questão do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Então, gente, antes da gente entender realmente aí a questão de forças relacionadas ao atrito, eu não sei se vocês conhecem essa palavra, na verdade ela é uma palavra chamada peteleco, né? Antes da gente iniciar, eu quero dar uma chamada aí em relação a essa palavrinha. Peteleco, na verdade, né, eu pesquisei no Google e eu percebi que essa palavra nada mais é do que aquela pancadinha que a gente faz com o dedo, né? Quando a gente quer, tipo, bater em alguma força. Então, na verdade, aí no Google, quando eu pesquisei, ele dá aí um significado, né? Pancada com o dedo da mão, tá? E aí, no caso, essa pancada ela é dada a partir do momento que você utiliza aí o dedo médio para se apoiar no dedo polegar. E a pancada desferida, na verdade, com uma questão de pouca força, exceto aí no caso do que está acontecendo aí no Goku, né? Então já é uma coisa totalmente diferente, tá? E no caso, essa petelecada aí é bem grande no Goku. Então, mas se você der um peteleco em uma caneta, por exemplo, né? Você dá aquele peteleco e aí a caneta vai ficar girando, 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 o lápis ou qualquer outra coisa vai girar. Mas vai chegar um momento que vai parar, né? Vai parar de se movimentar. E, na verdade, por que para de se movimentar? A gente fica se perguntando, tá? Então, isso ocorre por causa de uma ação, ou seja, de uma força. A força de atrito, algo que impede, na verdade, que aquilo continue, ou seja, que aquele movimento continue, tá? E, no caso, há essa questão da força do atrito. E a força do atrito está relacionada à mesa, por exemplo, que faz a caneta, o lápis, ou qualquer objeto que você gire parar, é a questão do atrito. E o que acontece nesse sentido, tá, gente? A mesa, ela, na verdade, faz aí uma força sobre o objeto que está girando, tá? Ou seja, atua num sentido contrário ao movimento do corpo, ou seja, ao movimento da caneta. Mais na frente a gente vai discutir alguns assuntos e vocês vão entender melhor isso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui nós temos um corpo, seja ele qual for, seja um lápis, uma caneta, um livro, etc. Tá? Pode ser qualquer coisa, certo? E aqui nós temos, né, o objeto aqui, ou o corpo, colocado em cima aqui da mesa. A mesa é essa parte cinza aqui, ó, tá? E aí, o que acontece? Existe uma força aplicada. Essa força aplicada, gente, é a movimentação desse corpo aqui. Ou seja, né, o atrito, ele está relacionado com esse outro corpo aqui, esse corpo cinza, tá? E o atrito, ele se encontra mais ou menos nesse nível aqui. Tanto é que ele pega aqui, né, o desenho e ele aumenta. E a gente vê que o atrito, ele é causado por causa dessas curvaturas que tem aqui. Por mais que a superfície de uma mesa seja bem lisa, como por exemplo uma mesa de vidro, vai ter
a porosidade, querendo ou não, vai ter ali uma rugosidade. E é a partir do momento que tem essa rugosidade aqui, como mostra no desenho, é que vai formar aí a força de atrito. Ou seja, esse objeto aqui, tá? Deixa eu mudar aqui para o laser. Esse objeto aqui, que é essa aqui em formato de caixa, na verdade está sofrendo um atrito com relação a esse daqui de baixo, a esse corpo de baixo, que pode ser uma mesa, por exemplo. Então, o que faz, na verdade, o acontecer da caneta aqui, por exemplo, do lápis parar de se movimentar, é com relação a isso, com relação ao atrito. O que faz, na verdade, o lápis ou a caneta paralisar é essa rugosidade que tem aí em cima, nessa superfície, né, desse objeto aqui de baixo, ó, esse objeto cor de cinza. Então, mais na frente vocês vão entender melhor. Há também a outra força de atrito, a força da resistência do ar, só que a gente não vai trabalhar nesse capítulo com relação a esse tipo de força. Tanto é que a gente comentou, na verdade, sobre a resistência do ar, como acontece com os paraquedistas, né? Em que há aí a queda deles e chega um momento que a resistência do ar ela se torna assim tão forte, ou seja, ela tem, na verdade, aí a mesma força de mais ou menos aí 700 newtons, ou seja, a mesma força do corpo mesmo da pessoa, ela chega a ficar tão forte que aí acaba que o paraquedas ele acaba planando, né? Então, a questão aí da resistência do ar, a gente vai falar disso num outro momento. Então, a resistência do ar explica porque, após algum tempo, a velocidade de queda de um paraquedista não muda. A resistência do ar, ela torna-se igual ao corpo. Ou seja, no caso aqui nós temos 700 newtons no corpo da pessoa, né, exercendo aí, querendo ou não, o peso, ou seja, a gravidade. E nós temos aqui a resistência do ar, que na verdade mantém aí também uma força em newtons de 700. Tá? Então, na verdade, o que acontece com o paraquedas é que o ar consegue segurar esse paraquedas, tá? Ou seja, fazendo com que o paraquedista não chegue lá no chão destroçado ou aconteça algum acidente com ele. Então, a resistência do ar, na verdade, aí foi usada a favor dos paraquedistas. Então, depois de abrir o paraquedas, a resistência do ar aumenta e a velocidade diminui. E quando essa resistência do ar aumenta, tá? A velocidade desse corpo aqui vai diminuir, ou seja, vai ficar de uma forma com que o paraquedista não chegue no solo de uma forma brusca, tá? Então, na figura abaixo, você vê aí um bloco de madeira apoiado sobre uma mesa, também de madeira, tá? Então, aqui nós temos o bloco de madeira apoiado aqui na mesa. E lembra do dinamômetro que a gente falou sobre ele? Então, aqui nós temos a questão aí do dinamômetro, né, conectado aqui por uma cordinha aqui nesse bloco de madeira. E o que acontece aí? O bloco está sendo puxado. Ele está sendo puxado aí numa força de 2 newtons. Tanto é que está marcado aqui no desenho, ó, 2 newtons. Mas ele se move, né? Então, na verdade, o que acontece nesse sentido aqui, tá? Isso vai depender da força em newtons aqui para fazer com que isso se mova. Possa ser que não se mova, porque 2 newtons é baixo, tá? Então, a explicação é que a força de atrito entre o bloco e a mesa equilibra a força com que o bloco seja, na verdade, puxado. Então, somente quando a força com que é puxado for maior, né, que a força de atrito, é que, na verdade, o bloco vai começar a se movimentar. Então, na verdade, gente, depende também da força de atrito, né? Se aumentar a questão da força aqui em relação a newtons, por exemplo, para 5, possa ser que se mova. Se o atrito aqui a força for maior, não tem condições. Se, por exemplo, a força de atrito aqui da mesa for de 10 newtons, por exemplo, um exemplo só, tá? E você puxar numa força de 5,
não tem como movimentar. Então, no caso aí, esse bloco de madeira aqui tem que vencer a força de atrito da mesa. Então, a mesma coisa acontece com relação às bolinhas de metais, tá? Então, a força de atrito também vai depender em relação à superfície. Como que acontece isso? Nós temos aí uma bolinha de metal, né? Eu coloquei bolinha de metal porque eu não achei assim uma animação de uma bolinha de vidro, tá? Mas aí eu consegui a de metal. Então, o que você percebe aí em relação a essa bolinha de metal? Ela é bem lisa, né? Você percebe que ela tem ali uma superfície lisa. E o que acontece? Quando você rola a bolinha de metal numa superfície lisa, ela vai que é uma beleza, né? Ela consegue ir com facilidade. Só que o que acontece, tá? Quando você pega essa mesma bolinha e rola numa superfície mais rugosa, ela vai um pouquinho mais devagar em relação a esse primeiro exemplo aí que eu dei, tá? Ou seja, né, ela não vai ter o mesmo movimento do que a superfície lisa aqui, ó, tá? A superfície lisa vai ser muito mais rápido. Isso é sem comparação, mas essa daqui vai ser um pouquinho mais lenta. Por quê? Por causa das rugosidades. Tanto é que eu fiz um desenho aqui, ó, das rugosidades que a superfície apresenta. Então, quanto mais rugosidade, mais áspera for essa superfície, a bolinha de metal, mesmo ela sendo lisa, ela vai ter aí um pequeno obstáculo, ou seja, ela vai ter enfrentar aí, na verdade, o atrito da superfície, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho aí um semimetal chamado aí de lâmina de silício, tá? Só que o que acontece? A gente observando assim, ó, né? Na verdade, essa lâmina aí parece ser bem lisa, não aparenta ter rugosidade, nada. Parece uma coisa assim impecável. Mas quando a gente coloca no microscópio eletrônico de varredura, a gente percebe que a laminazinha de metal, ela tem várias rugosidades, ó. Na verdade, tudo, gente. Tudo, qualquer tipo de superfície que na sua impressão parece ser lisa, na verdade não é, tá? Se a gente for analisar isso num microscópio eletrônico, a gente vai encontrar muitas rugosidades, ó. Tá vendo aqui, ó? Você olhando aqui nessa imagem, você não detecta que na verdade essa lâmina de silício é rugosa. Mas quando você vê amplamente ali no microscópio, você percebe que tem essa questão da rugosidade, tá? Então, no entanto, essas rugosidades que as superfícies apresentam, elas são responsáveis pela essa questão do atrito, ou seja, da força de atrito. Então, o fator mais importante é a atuação dessas forças, tá? Tanto a superfície quanto ao corpo que ali no caso está sofrendo um efeito de movimento, ou seja, de aceleração. Isso a gente vai falar mais na frente. Então, querendo ou não, é um assunto um pouco difícil, mas isso é uma questão de costume, é questão de você se adaptar com os conceitos. Então, é mais fácil empurrar um objeto pesado, né? Como uma geladeira, por exemplo, quando ela está com rodas, né? Mas se a gente, por exemplo, né, empurrar aí a geladeira sem uma rodinha embaixo, a gente tem um pouco de dificuldade. Não sei se você já experimentou fazer isso. Ou qualquer tipo de objeto. Na nossa casa, por exemplo, uma mesa, ou um criado mudo, ou a própria cama, né? Então, o que acontece aqui, tá? Quando a gente coloca as rodinhas na geladeira, fica bem mais fácil de você enfrentar a força de atrito. Mas quando você não tem essa opção e você precisa empurrar a geladeira, você percebe que ela vai, mas ela vai aos troncos e barrancos. Então, o que acontece aqui, tá, gente? Essa superfície aqui é extremamente rugosa, fazendo com que esse corpo aqui, que no caso é a geladeira, tem aquela força de atrito aqui ocorrendo em relação a essa geladeira, e aí você tem aquela dificuldade imensa de empurrar essa questão da geladeira, tá?
Por isso que muitas vezes, o que acontece, tá? Com relação a máquinas, por exemplo. Vamos supor que você esteja trabalhando numa indústria com máquinas, com engrenagem. Aí depois de um determinado tempo você percebe que aquela engrenagem ela não está mais deslizando uma na outra, né? E aí o que você tem que fazer para isso acontecer? Tá? Você tem que deixar a superfície lisa, ou seja, está ocorrendo ali a força de atrito. E aí o que acontece, tá? Muitas pessoas utilizam graxas, como vocês podem observar aqui. No piso, o piso ele deixar de ser áspero demais. Algumas pessoas passam cera no chão para arrastar os móveis com mais facilidade. A mesma coisa acontece com os ferrolhos de porta. Se você tiver ferrolho de porta em casa, você vai perceber isso. Se você não passa óleo no ferrolho, fica o tempo todo ali causando atrito naquele metal do ferrolho, vai chegar um momento que ele vai travar, né? Ou seja, ele tá ficando sem lubrificação. E o atrito tá aumentando, a força de atrito tá aumentando. E aí, o que você vai fazer para resolucionar esse problema? Você vai passar óleo, né? Tanto é que quando você passa o óleo, quando você ativa lá para abrir o ferrolho, desliza. Vai que é uma beleza também, né? Então, essas coisas do dia a dia, a gente acaba associando também com relação a essa questão de forças que a gente está estudando, tá? Outra coisa também, com relação ao atrito, é o exemplo dos pneus de um automóvel e o solo, né? Por exemplo, frenagem. O que é a frenagem? A frenagem é quando, na verdade, o motorista, né, daquele automóvel pisa num pedal e freia o carro. Você sabe como é que funciona, na verdade, essa questão do freio? Como é que faz para paralisar um carro? É a roda que para? Ali no caso, aquela borracha da roda que para? Então, gente, o que acontece? A gente tem que fazer isso aqui, ó, tá? Mas só que esse sistema não funciona aqui, tá? No pneu. Funciona lá dentro, lá por dentro mesmo do pneu. Ó, vou explicar para vocês. Aqui, ó. Aqui a gente tem um pedal, que é onde o motorista ele pisa para frear. Bem aqui tem um cilindro principal. Quando ele pisa aqui, esse cilindro principal, ele acaba por ativar o cilindro de freio, tá? Esse cilindro de freio, ele vai apertar esse disco aqui, e esse disco aqui, ele é essencial para parar as rodas. Ou seja, esse disco tá lá atrás, ó. Ele não aparece aqui nesse desenho, mas ele tá aqui atrás desse arozinho aqui, tá? Então, na verdade, é que nem o freio da bicicleta. Não sei se você já percebeu, mas quando você anda de bicicleta, se você já andou, que o freio, na verdade, é na mão, né? Quando você ativa o freio na mão, aquela borrachinha que tem lá na rodinha, o que ela faz? Ela forma um atrito com a roda, né? Com o aro, na verdade, dali da bicicleta. E quando forma esse atrito, o pneu ele paralisa, né? Ou seja, o freio é considerado freio dianteiro, tá? Então, o carro funciona da mesma forma. Esse disco aqui está conectado com essa roda aqui, preta, tá? E aí, quando o motorista, ele na verdade aperta no pedal, esse cilindro principal ativa esses dois cilindros aqui, apertando o disco, fazendo com que o disco pare de rodar. E aí, quando o disco para de rodar, como a roda aqui no caso está conectada com o disco, a roda também para. E isso tudo, gente, é física. É física e matemática para desenvolver um sistema desse aqui, né? Então, gente, ainda falando sobre a questão do assunto de trânsito, de rodas, de atrito, eu vou dar aqui um exemplo com relação a essa questão dos pneus, tá? Aqui, ó. Essas estruturazinhas aqui, não sei se você já percebeu, mas quando você olha para um pneu que ele tá bom,
relativamente bom, ele não tá gasto, ele tem essas estruturas aqui. Essas estruturas são chamadas de sulcos, tá? Não é suco de bebê não, tá? É sulcos. Então, o que que acontece aqui, tá? Esse pneu aqui, ele vai ter um atrito melhor em relação ao asfalto, tá? Esse pneu aqui, ele tá careca. Você pode perceber que ele não tem mais suco, ele tem um pouquinho aqui do lado, mas já era, já acabou, né? Não tem mais condições desse pneu continuar sendo utilizado, né? Então, dessa forma, é importante que os pneus do carro estejam em bom estado, pois são os sulcos, tá? Tá aqui a palavra sulcos, ó, que são esses, é tipo essas fissuras aqui que tem que ter no pneu. Se você é pego numa blitz e se no caso a pessoa que estiver ali comandando a blitz, o policial, seja ele de que órgão for, e ele encarnar com os pneus do carro porque eles estão carecas, você pode ser multado ou seu carro pode ser apreendido, né? Então, querendo ou não, essas estruturas aqui, elas servem para aumentar o atrito em relação à pista, tá? A pista que eu digo ali do asfalto. Em uma pista molhada ou escorregadia, é preciso manter uma distância maior em relação ao carro da frente, pois o atrito entre os pneus e a pista nessas condições é menor, tá? Então, querendo ou não, gente, a gente tem que ter bastante cuidado com relação a essa questão dos pneus e do freio também, ele tem que estar funcionando de forma correta. Esse processo aqui é um processo de aquaplanagem, tá? O que é aquaplanagem? É um processo em que o carro, na verdade, flutua na água, tá? Isso acontece devido ao processo de aceleração. Mas eu vou explicar mais na frente como funciona. Por esses motivos, é essencial manter um sistema de freio em perfeitas condições, porque o sistema de freio, aquele que eu expliquei anteriormente dos cilindros, pode falhar. E se falhar, aí pode dar problema, tá? É sempre bom também trocar as pastilhas dos freios, né? Que elas ficam gastas e aí você precisa trocar, que na verdade ela é tipo uma borracha e ela não danifica os cilindros, então a gente tem que ter todo cuidado com relação a isso. E a gente tem que ter cuidado também com relação a outras coisas do carro, como amortecedores, molas, pneus, rodas alinhadas, entre outros cuidados. Ó, vou explicar para vocês como é que funciona o processo da água quando ela bate no pneu. Quando a pessoa ela está com uma velocidade baixa, andando sobre uma poça de água, né, a água ela consegue atravessar de forma equilibrada aqui. Só que quando a velocidade está muito alta, a água levanta, né, e aí a água se acumula nessa questão aqui na frente do pneu. Quando ocorre esse acúmulo, aí o processo de aquaplanagem, tá? Ou seja, é como se o carro, né, o pneu aqui tivesse, o carro em si, não tem para onde correr, tivesse flutuando na água. E isso é um processo de alto risco. Por quê? Porque o carro ele pode deslizar na pista. Pode acontecer esse processo aqui, tá? Então, é importante que quando você vê uma poça de água, você não aumentar a velocidade, porque quanto mais você aumenta a velocidade, mais essa água vai fazer com que seu carro, na verdade, possa derrapar. Na próxima aula, a gente vai falar, e eu espero que a gente consiga terminar esse assunto de física sobre força e aceleração. Eu espero que vocês tenham gostado. O assunto é bem extenso, mas é bem divertido e legal falar quando a gente associa com o cotidiano. Então, eu aguardo vocês no Google Meet para a gente tirar dúvidas, tá? Um abraço para os meus alunos, principalmente os meus alunos no ano que eu amo muito. Um abraço, então, e até a próxima!